Não pare de lutar. Creia que o Senhor vai agir por você. Creia que o Senhor vai agir pela sua causa. Creia que Jesus é o dono do seu milagre. Amém? As palmas para o Senhor. Cremos que o Senhor Jesus é o dono da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Sabemos que o Senhor Jesus é poderoso, né, para fazer ainda infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Convido você a ficar de pé. Vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus ele venceu a morte em nosso lugar. A vida está nas mãos do Senhor. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Bíblia em João 20.
poderoso. E nós cremos que Ele está aqui para nos atender, para nos acolher, para nos alcançar. Creia no Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é fiel e é poderoso. Amém? Aceita essa oportunidade e as palmas ao nome do Senhor. Fazer o mar se calar.
e pensasse na sua vida sem Jesus. Porque eu sei que você que veio aqui sabe, até você às vezes que não conhece Jesus, não se converteu ainda, sabe que você está no lugar certo, o lugar onde você vai encontrar a providência do Senhor. E muitas pessoas aqui foram encontradas por Jesus em algum momento da sua história. E o que seria de nós sem a presença de Jesus na nossa vida? O que seria de você sem a presença de Jesus? Nós só temos que agradecer, porque Jesus nos encontrou na beira do caminho. Jesus nos encontrou na beira do caminho. Ele foi até o nosso encontro. Aleluia, nos trouxe vida. Glória a Deus. Então tudo é perda se nós não temos o Senhor. Nada vale se não tiver Jesus em nossas vidas. Nada faz sentido se Jesus não estiver no centro. Não tem alegria sem Jesus. Não tem paz verdadeira
ouvidos fazes a lhes falar.
e é sobre a morte de Jesus ali na cruz. Ele, Jesus, foi o plano perfeito de Deus. E Ele escolheu para te dar a vida, e vida com abundância. Antes de Jesus, somente os sumos sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Hoje em dia, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo. Você pode orar e o sumo sacerdote te escutar. Você pode entrar no Santo dos Santos em qualquer lugar. Ele foi o plano perfeito para a gente cantar nesta noite.
Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. As crianças podem subir com a irmã Lidiane, com a irmã Dudu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Grato ao Senhor por mais este culto. Grato ao Senhor pela misericórdia, pela graça, pela presença do Senhor. Jesus se faz presente no nosso meio. Amém? Amém. Agradecer aqui desde já as irmãs ali da Assembleia de Deus, que o Senhor possa abençoar as irmãs, e que o Senhor continue dando esta graça de louvarem o nome do Senhor. Está nos visitando a Roseli. A Roseli. Tem mais alguém, irmãos, que ainda não tinha vindo? Tem mais alguém? Se tiver, levanta a mão em nome de Jesus. Como a igreja recebe a irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E também as irmãs aqui da Assembleia que ainda não tinham vindo aqui na congregação, nem no culto lá conosco, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 27, versículo 32 em diante, em nome de Jesus. Irmãos, são 11 anos de campanha. Se eu não me engano, é a segunda vez que eu prego na campanha, porque eu sinto que a necessidade de virem pessoas de fora para dar liberdade ao Espírito de Deus, porque às vezes eu conheço a maioria dos irmãos que aqui estão, e às vezes eu posso falar de uma coisa e o inimigo tentar atacar, olha, está falando e tal, mas hoje eu senti, irmãos, em nome de Jesus, de trazer essa mensagem, uma mensagem que a igreja aqui já está cansada de ouvir, mas é uma mensagem que sempre mexe comigo, que é sobre o Calvário. E os louvores aqui hoje foram uma glória, todos falando de Jesus Cristo. Até a Gabi, que recebeu a oportunidade, veio louvor, falou sobre o Calvário. Glória a Deus. Falou exaltando o nome de Jesus. Então nós vamos falar hoje, irmãos, de Jesus. Mateus 27, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardaram ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou aos outros, e assim mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli,
tu é. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixe, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pai santo, justo e eterno, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos reunimos aqui nesta noite. Que nós venhamos diminuir, ó Deus, e o Senhor cresça. Que venhamos desaparecer e o Senhor apareça. Todavia, manifesta-se a este povo que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, ó Pai amado. Senhor, que o Espírito Santo de Deus, o Consolador que veio da parte do Senhor Jesus Cristo, possa convencer a cada um de nós aqui esta noite do pecado, da justiça e do juízo, e que todos nós venhamos nos converter ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar aqui que puder. Dá uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esta mensagem é uma mensagem conhecida de todos, mesmo aqueles que não leram a palavra. Nos filmes já viram ali a crucificação de Jesus Cristo. Mas eu queria, em nome de Jesus, irmãos, põe aqui Gênesis 3. Gênesis 3, capítulo, versículo 15, eu acho. Meus irmãos, glória a Jesus. Versículo 1, Isaac 3, vou ler aqui rapidamente. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companhia, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui, amém, irmãos? Irmãos, nós precisávamos ler esta mensagem para que aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia possam compreender que o Senhor, ao contrário do que a ciência diz, ele, sim, nós somos feitos do barro, do pó da terra. Do pó nós viemos, para o pó tornaremos, mas o Espírito que habita em nós, para Deus voltará. O fato é que a humanidade tem uma dificuldade muito grande de compreender que de fato o pecado, este pecado original, o pecado adâmico, ele é responsável pela separação do homem e Deus, porque todos pecaram. Em Adão, todos nós pecamos e destituídos, retirados nós fomos da glória de Deus, de diante da face do Senhor. Porque se vocês prestaram atenção, quando nós começamos a ler, o homem, por conta da inocência do homem, por não existir o pecado no princípio, o próprio Deus ia ter com o homem. Não era o homem que ia ter com Deus. Vocês vejam a misericórdia de Deus. Era Deus que ia ter com o homem. De tudo que Deus criou, irmãos, quando nós o mineiro, né, principalmente, quando nós nos deparamos com o mar, nós ficamos deslumbrados com tudo aquilo, com toda aquela beleza, com tudo aquilo com toda aquela grandeza, né? Nós nos sentimos impotentes às vezes diante daquela imensidão de águas. Mas tudo isso, irmãos, seja nos céus, na terra, nas águas, de tudo que Deus criou, nada agradou mais a Deus do que você, do que te criar, do que nos formar do pó da terra. Porque Deus, quando estava criando, ele disse para as águas: olha, as águas produzam os peixes, que a terra produza as ervas, mas o homem, ele foi o artífice, ele pegou do pó da terra e nos formou conforme a sua própria imagem, segundo a sua própria semelhança nós fomos formados. Quando nós olhamos para o princípio, nós vamos ver, no princípio em Gênesis, na criação, vai dizer: e fulano viveu 900 anos, e Bertano viveu 800 anos. Por isso que tem aí, né? A fulano está lá igual Matusalém, já viveu muito. Porque era assim que o homem vivia. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para que gozasse da vida em comunhão com Deus. Mas um dia
Miguel e os anjos dos céus pelejam contra a antiga serpente, chamada Satanás. E depois dessa rebelião que houve, está lá em Apocalipse capítulo 12, depois dessa rebelião que houve no céu, diz a palavra que os céus se alegraram, porque Satanás e os seus anjos foram expulsos de lá. Mas no mesmo texto, depois leiam isso em casa, Apocalipse 12, vai dizer assim: ai dos moradores da terra, nós, porque Satanás e os seus anjos desceram até eles, sabendo que pouco tempo lhes resta. E então, esta antiga serpente, Satanás, ele vem no Éden, engana ali Eva, e Eva consegue envolver Adão, e por conta disso vem o pecado. E o pecado ele começa tão covarde, irmãos, porque talvez muitos não consigam atentar para o que está escrito aqui. E eu quero que você preste muita atenção quando Deus diz: você comeu, Adão, do fruto que eu te ordenei que você não comesse. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Olha o que Adão está falando para Deus, irmãos. Eu não pedi mulher. Olha o que o Senhor fez para mim, porque foi o Senhor que me deu ela, e ela seria minha ajudadora, e eu comi daquilo que ela me deu. Ou seja, a natureza humana, irmãos, eu não tenho culpa. A culpa é do Senhor. Foi o Senhor que me deu a mulher. E de igual modo o Senhor pergunta para a mulher: olha, por que você fez isso? Por que você comeu? A serpente me enganou e eu comi. Este é o primeiro Adão. Ele não reconhece, ele não compreende a necessidade de arrependimento de pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança misericórdia. Talvez, irmãos, eu não sei, mas não conseguiremos nunca saber o resultado disso que eu vou falar aqui agora. Mas quem sabe se talvez Adão ali naquele momento se curvasse diante do Senhor e falasse: Senhor, eu pequei, tenha misericórdia, me perdoa. Mas não, irmãos, ele preferiu lançar a responsabilidade para o Senhor de um pecado que ele cometeu. Ele tinha o livre-arbítrio, é o que a palavra de Deus diz, é o que Deus diz: olha, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolham, pois, a bênção para que vocês não morram. Ele tinha liberdade de escolher e viver e não morrer, mas ele preferiu tentar enganar, tentar se justificar. E é esta autojustificativa hoje que tem levado a humanidade ao inferno, à perdição. Porque o inferno, irmãos, foi feito para Satanás e os seus anjos. É para eles que o inferno foi feito, para aqueles que se rebelaram contra Deus lá no céu. Mas o homem, por não reconhecer a sua miséria, por não compreender a necessidade de abandonar o pecado, ainda hoje milhares, talvez milhões de almas desceram hoje ao inferno, no mundo afora, né? Talvez milhares de almas desceram ao inferno, porque preferiram apontar o dedo para o pecado do outro, para se justificar, do que reconhecer: eu sou o maior pecador. Eu preciso vencer a mim mesmo, eu preciso vencer a minha carne, eu preciso vencer o meu ego,
O maior inimigo que eu tenho sou eu. Glória a Jesus. Sou eu. Sou eu. Irmãos, em nome de Jesus, eu conheço as minhas misérias. Eu estou falando de mim mesmo, pastor. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de mim se não fosse a graça de Deus. Porque dos pecadores, olhando eu para mim, talvez eu conheça um ou outro aqui, um pouco, mas olhando para mim, creio que seja eu o maior pecador, necessitado todos os dias de conversão, de libertação, de misericórdia, da graça de Deus. E o Senhor, Ele é tão misericordioso que no decorrer de cada dispensação, em cada período de tempo bíblico, o Senhor levantou os seus para que a humanidade fosse resgatada, para que a humanidade fosse restaurada, para que a humanidade voltasse de novo para aquilo que ela foi criada, para viver eternamente, para gozar de uma comunhão com Deus. E o Senhor levanta desde os patriarcas, levanta os profetas, homens, mulheres, usados por Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Em algum momento o Senhor pensou ainda em destruir a humanidade, mas depois o Senhor, mesmo vindo um juízo, e aquele juízo ali do tempo de Noé, ele hoje para nós fica como lembrança, como figura, para que nós venhamos compreender que no nosso tempo também vai haver um grande juízo, assim como foi no passado. Mas no passado o Senhor resguardou a humanidade através da família de Noé, por conta de tanta maldade, tanta iniquidade. Às vezes eu penso, não duvido que no tempo de Noé havia maldade e iniquidade, mas será que nós estamos tão longe assim de Noé, irmãos? Será que nós ainda, a nossa geração ainda não alcançou essa maldade? Quando a gente liga a televisão, vemos nos meios de comunicação, todos os dias homicídio, todos os dias maldade, filhos matando pais, pais matando os filhos, engano, mentira, dentro da própria fé, às vezes dentro do próprio cristianismo, que nós somos cristãos, se levantando homens mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, como Paulo disse, que os últimos dias seriam tempos trabalhosos. Pois bem, nós precisamos estar alertos, atentos a tudo isso que tem acontecido, porque aquele que disse que vem, virá e não tardará. Então o Senhor levanta seus homens de Deus. O Senhor levanta Moisés, primeiro libertador, e Moisés disse para o Senhor: olha, Senhor, eu sou um homem de puros lábios. O Senhor fala: não, Moisés, você vai, porque você vai ser boca de Deus diante do povo. E Moisés, então, usado por Deus, nós vemos ali sinais, prodígios, a glória de Deus, o poder de Deus descendo diante de todos, tanto do povo de Israel quanto dos egípcios, descendo a olho nu ali, o poder de Deus, a glória de Deus sendo manifesta. Mas isso para muitos não era o suficiente. Ainda que por algum momento se espantavam, se assustavam, talvez se arrepiassem como nós num culto como este, talvez choravam quando viam a glória de Deus sendo manifesta, mas não havia muitas das vezes transformação, não havia mudança. Quantos nós já vimos sendo curados aqui, irmãos, de doenças malignas, condenados à morte? Onde estão os que foram curados por Jesus? Onde estão? É como aquele povo daquele tempo, que mesmo vindo, mas não viam, não sentiam, não desejavam, um coração duro, não se permitiam ser mudados pelo poder, pela glória de Deus. Levantou o Senhor os profetas, mas eles eram mortos,
vinham advertir o povo: olha, arrependam-se dos seus pecados, porque o Senhor vai vir com poder e glória. Profetizaram sobre o Messias, que Deus enviaria o Messias, mas eram presos, apedrejados, cerrados ao meio, enforcados, queimados. A humanidade, ela é má, porque ela dá lugar, muitas das vezes, irmãos, por mais que aqui tenham homens, mulheres íntegros, por mais que você seja uma pessoa idônea, por mais que você seja uma pessoa boa, pastor, eu não prejudico ninguém, eu não faço mal a ninguém. Sabe para que você está fazendo mal muitas das vezes? É para você mesmo. Sabe quem você está entristecendo e decepcionando? Por não compreender que você deve a sua vida ao Criador. É o próprio Senhor, é Jesus Cristo. Glória, glória. Mas com tudo isso que esse povo via, também endureciam os seus corações e não se voltavam para Deus. Até que se cumpre o momento em que vem o Messias, aquele que a palavra de Deus, que os profetas advertiram o povo, cada um ao seu tempo, dizendo que ele viria. E ele vem, não como o povo esperava, talvez esperando um monarca, esperando alguém que viria com poder bélico, com muitos soldados, e o povo de Deus, a nação de Israel naquele tempo, talvez esperando que viesse alguém da parte de Deus para eles acabarem, destruírem, matarem os romanos, derramarem o sangue romano, assim como os romanos, por mais de 1000 anos, derramou o sangue do povo de Deus, dos judeus. Não, Jesus vem, e no lugar que ele vem, irmãos, ele nasce numa manjedoura. Ele não tem lugar para nascer, nasceu no lugar que era para os animais. Ele não vem com ouro ou com prata. Ele não vem, irmãos, em uma família naquela época renomada. Ele não vem, irmãos, da maneira que os judeus esperavam, por não compreenderem, não discernirem a vontade de Deus. Mas ele vem como o próprio Deus planejou. Ele vem, irmãos, como aquilo que o Senhor falou para a serpente que nós lemos lá no princípio: do ventre da mulher vai nascer um que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E começa o Senhor Jesus a crescer, e ainda menino, anunciar o reino de Deus, pregando para mestres, doutores, e depois se revelando, depois dos 30 anos, para cumprir agora o seu ministério. E qual era o ministério de Jesus, irmãos? Nós vimos que o primeiro Adão trouxe desgraça e morte para a humanidade. Jesus, na área da teologia, ele é visto como o segundo Adão, porque agora é o princípio. Adão, ele veio lá no princípio e falhou, o primeiro Adão. Agora Jesus, ele é o princípio e o fim. Ele é totalmente diferente do primeiro Adão, irmãos, porque esse primeiro Adão que veio, ele não compreendia os planos de Deus. Mas o segundo Adão, está escrito lá em João 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele estava no princípio, na criação de todas as coisas. Porque quando Deus vai criar o homem, Deus não diz: eu crio o homem segundo a minha imagem e semelhança. Mas a ação do verbo está no plural.
Façamos o homem. Era um diálogo. Deus falava com alguém: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Pai, Filho, Espírito Santo, os três são um. Ele estava no princípio, na criação de todas as coisas. Põe Hebreus primeiro para mim, por favor, Isaac. Ele estava no princípio, na criação de todas as coisas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falando de lá de trás, no passado, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Vocês estão entendendo por quê? O cristão protestante, ele não vê outro caminho, ele não vê nenhum outro nome. Está lá em Atos 4:12. Põe, por favor, Isaac. Está escrito na palavra de Deus, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. E Jesus veio. Não há, irmãos, olha, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Não há. E Jesus vem. E quando ele vem, a primeira palavra, a mensagem que ele traz é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Ele não disse: olha, vem aqui que eu vou te curar, vem aqui que eu vou te dar um carro, vem aqui que eu vou te dar uma casa. Não. Ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Abandonem os vossos pecados. Lavem-se da sujeira, da imundícia. Abandone tudo aquilo que tem afastado de mim, tem afastado você de mim, porque o reino de Deus está diante de vocês. O reino de Deus está diante de vocês. Ele começa a pregar. Os discípulos, irmãos, viveram, sabe, talvez uma das maiores bênçãos que alguém podia talvez alguém que esperasse alguma coisa grande espiritualmente falando. Vocês imaginem o próprio Deus dizer: vem ali, me segue. Vem, Giovanni. Então, vem que me segue. O próprio Deus escolhendo a dedo cada um daqueles homens. As mulheres também que participaram ali do ministério de Jesus Cristo. Vem, me segue. E estes homens e mulheres, né, porque mulheres também participaram ali do ministério de Jesus, eles viram a glória de Deus diante dos olhos deles. Eles viram, irmãos, cegos de nascença, que o próprio costume judaico entendia que nenhum homem de Deus poderia abrir os olhos a um cego de nascença. Mas Jesus abriu. Irmãos, os sacerdotes, nenhum deles, irmãos, tinha o poder e a autoridade que Jesus tinha sobre pessoas que estavam ali possessas de espíritos malignos. Mas Jesus, quando os próprios demônios viram o Senhor Jesus Cristo, eles mesmos clamaram: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E é interessante que muitas vezes, nos nossos dias, hoje que nós vivemos, o homem não quer reconhecer que Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas os demônios, quando o viram ao longe, disseram: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Leprosos, irmãos, a lepra, todo mundo corria. O leproso tinha que andar com sinos amarrados no seu corpo, porque se o leproso, onde ele estivesse passando, o sino tinha que balançar e tocar. E nós, aqui a sociedade, os ricos, né, aqueles que se achavam melhores ou que não eram sujeitos a ter uma lepra um dia, ouvisse o sino e falasse: eu tenho que correr daqui porque vem um amaldiçoado aí. Mas Jesus não.
Ele chega diante dos leprosos, os leprosos falam: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele fala: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, no mesmo momento, toda aquela imundície, todo aquele sofrimento, todo aquele caos, tudo aquilo que irmãos, levava aquela vida a uma angústia profunda, a ponto de afastá-los do convívio social, do convívio familiar. Quando chegavam perto de Jesus, tudo mudava, tudo era transformado. Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro estava morto e eles dizem: Senhor, já é de 4 dias. Ele falou: olha, eu não disse para vocês. Se crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Eu sou a ressurreição da vida. Tirem a pedra, retirai a pedra. E todos ali retirando a pedra, talvez muitos falando, talvez eles pensando: irmãos, eu sou muito de ler a Bíblia assim, de tentar ver o que na multidão, o que passava. Eu creio que muitos escarneceram na hora que Jesus mandou retirar a pedra. Eu creio que muitos talvez com temor se afastaram, que fedor que deve dar, que mau cheiro que deve dar. Talvez outros olhando, falando: esse homem é louco, o que esse homem quer? Que falta de respeito é essa com essa família? Já é de 4 dias. Sabe por que ela fala já é de 4 dias, irmãos? É porque também, segundo a lei judaica, um homem de Deus poderia ressuscitar um morto até o 3º dia. Mas no 4º dia já estava podre. Talvez os olhos já tivessem ali derretidos, né? Em decomposição, o sangue já havia coagulado, já, irmãos, os bichos talvez já comendo ali, um mau cheiro profundo, talvez, né, irmãos, um cenário horrível. E Jesus disse: tire a pedra. Quem está diante de vocês era como que dizendo: eu não sou Elias, eu não sou Moisés, eu não sou Isaías, eu não sou Jeremias, eu não sou Davi, eu sou muito maior do que esses, todos esses eu enviei. Tirem a pedra, porque vocês vão ver o poder da palavra, e aquele que está diante de vocês: Lázaro, sai para fora. E no mesmo instante, Lázaro saiu, obedecendo a voz do Senhor, morto há 4 dias. Lázaro sai para fora, e aquele que era o esquife agora toma a vida, se levanta e vem ao encontro do Senhor. Pois bem, irmãos, tudo isso que nós contamos, e que muitas das vezes nos arrepia, e nos traz uma paz, e nos traz um desejo de conhecer mais do Senhor, para muitos naquele tempo não foi assim. Para muitos deles trouxe ali uma inveja religiosa, trouxe uma revolta, porque quem é esse? Como é que ele pode fazer essas coisas? Talvez pensando: nem Moisés, nem Abraão, nenhum deles, os profetas fizeram tais coisas como este homem tem feito. E ao invés daquilo gerar neles um sentimento de reverência, de respeito, de entenderem, mas terem uma sensibilidade de espírito, de compreender quem estava verdadeiramente diante deles, eles endurecem o coração e se levantam contra a obra do Espírito. E começa o desejo de matar Jesus, de prender Jesus. E vem a perseguição, a ponto de as acusações todas fraudulentas, estando eles diante do Salvador, do Redentor, prendem Jesus Cristo. E no momento da prisão, irmãos, vem alguém. É muito interessante, porque no momento da prisão vem ali o servo do sumo sacerdote Malco. E quando Malco chega diante de Jesus, Pedro então arranca a espada e mete a espada na orelha de Malco. Arranca a orelha de Malco. Malco veio para levar Jesus para morrer, irmãos. Vocês sabem o que Pedro fez com Malco naquele momento? Pedro destruiu todos os sonhos de Malco. Porque Malco era servo do sumo sacerdote e ele queria ser um dia um sumo sacerdote. É para isso que ele servia aos sacerdotes.
e ao arrancar a sua orelha, no livro de Levítico vai dizer que nenhum homem que tenha falta de algum membro pode chegar diante de Deus para apresentar sacrifícios a Deus. Eu fico pensando, talvez o desespero de Paulo, na hora que a orelha dele cai no chão, acabou a minha vida, eu estou destruído, e agora o que vai ser de mim? Eu investi toda a minha vida neste ministério. E Jesus põe no teu lugar a espada dele. Porque o que fere a espada vai ser ferida. E pega a orelha de Paulo. Fala, vem aqui, meu filho, é como tu dizendo isso. Vem aqui, meu filho, eu não vim para tirar os sonhos de ninguém. Eu não vim para destruir a vida de ninguém. Eu te devolvo, eu restituo tudo aquilo que você tinha perdido até agora. Eu restituo tudo mais uma vez. Jesus não veio para destruir vidas. Ele veio para restaurar vidas. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar. E aí pega então Jesus, mesmo diante deste milagre, diante dos seus algozes ali, diante da misericórdia que ele usou com o mal, levam ele ainda assim para apresentá-lo aos Pedro. E Jesus vai, e o Senhor, ainda antes de sair ali, ele fala para Pedro: Pedro, acaso eu não poderia pedir ao meu Pai, e ele não enviaria mais de 12 legiões de anjos? Como que dizendo, olha, vocês não estão entendendo. Às vezes, gente, tem muito, olha quantas pessoas tem aqui. Isso ainda acontece nos dias de hoje, porque muita gente não compreende o sacrifício de Jesus, não compreende a obra do Calvário, o quão glorioso foi este sacrifício. Vocês não estão entendendo, Pedro. Se eu dissesse, Pedro, eu poderia pedir ao meu Pai, ele enviaria mais de 12 legiões de anjos, e eu acabava com isso tudo aqui. Antes que eles percebessem, era como se fosse esse o recado. Jesus é levado, acusado falsamente, é liberto um assassino no lugar do Senhor Jesus Cristo. Mas o propósito era justamente o Calvário, irmãos. O propósito era justamente o Calvário, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado, não há perdão do pecado se não houver um pagamento com sangue. Tinha que haver sangue. Não era coisa corruptível como prata e ouro. Satanás, irmãos, porque ele, ali no Getsemane, ele é como que sequestra a imagem e semelhança de Deus, da humanidade, por conta do pecado. Ele é o nosso acusador. E para todo sequestro, irmãos, existe um preço. Por isso que Paulo fala que a cédula do pecado, o valor do pecado, Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Então, quando Jesus ele assume ali a responsabilidade de cumprir o seu chamado, o seu ministério, eles então pegam a cruz, fazem com que Jesus caminhe pela via dolorosa, para que se cumprisse tudo o que está escrito na palavra de Deus. Aqueles homens, eles dominavam, irmãos, os homens que estavam acusando Jesus, eles dominavam toda a letra, eles dominavam toda a lei de Moisés. Põe Isaías 53, por favor, Isaac. Eles dominavam toda a lei de Moisés. Eles sabiam de tudo isso que nós estávamos lendo, que nós vamos ler aqui agora. Porque diz assim, olha, o profeta Isaías, profetizando sobre Jesus Cristo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Aí eu vou falar aqui, irmãos, o que isso aqui quer dizer. Jesus não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos.
Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, Jesus era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus, foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi ele tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, Jesus verá a sua posteridade. Aqui está. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto da sua alma. Olha aqui, irmãos. Olha o fruto. Não foi vão. Cada gota de sangue. Olha aqui o fruto. Ele, Jesus, verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles, nossa, ele levou sobre si. Aquilo era para que se cumprisse a palavra de Deus. Para isso Jesus esteve ali, foi para o Calvário. Agora, no Calvário, a maior batalha que poderia existir, ela foi travada no Calvário. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade que infestam as regiões celestes. Sabe aqueles anjos decaídos, expulsos do céu que eu falei lá no princípio da pregação, que está em Apocalipse 12? O apóstolo Paulo fala que esse primeiro céu, se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos, talvez nós nos assustaríamos ao tentar sair da igreja, porque veríamos todos eles voando, andando de um lado para o outro, porque este primeiro céu está lotado deles. Quando Jesus vai para o Calvário não é, irmãos, um lugar qualquer. Ele era num alto monte. A lei determinava que os que fossem ser executados, pendurados na cruz, eles fossem colocados como exemplo. E como é que a sociedade iria ver que o Bruno malfeitor morreu e que eles não poderiam viver como o Bruno? Colocava lá no Morro do Cristo, lá volta. Todo mundo que passasse na cidade olhar e falar: em cima tem um pecador, e a morte tirou sua vida. A maior luta que houve, irmãos, foi ali no Calvário. Porque, ao contrário do que muitos, talvez aqui, vocês me perdoem, eu preciso ser franco e honesto. Talvez muitos aqui creem na cruz. Eu não creio na cruz. Eu creio no sacrifício de Jesus. Todos que estão aqui, talvez algum católico aqui, eu vou fazer uma pergunta, independente de ser espírita, de ser católico, eu não conheço a religião de todos. Mas a cruz, ela foi criada para isso. Vocês podem pesquisar isso, irmãos.
que isso é o fundamento para que a cruz foi criada. A cruz foi criada para causar dor, vergonha, sofrimento e morte. Alguém tem alguma dúvida? Alguém é contrário a isso que eu estou falando? Jesus passou dor na cruz, ele sofreu na cruz, ele foi envergonhado na cruz, ele morreu na cruz. Esse era o objetivo da cruz: dor, vergonha, sofrimento e morte. Põe em Gálatas 3:3, por favor. Dor, vergonha, sofrimento e morte. Gálatas 3:13. Para isso Jesus foi criado. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Cristo nos resgatou. Eu disse que Satanás tinha sequestrado lá no princípio. E aqui Paulo vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quem mandou Jesus lá para cima foi a lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Ele não era maldito, mas por causa de mim, maldito, ele se fez maldito por mim, se tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldição, irmãos, símbolo de morte, símbolo de morte. Quando Jesus chega na cruz do Calvário, põe para mim Isaías 38:17, por favor, Isaac. Porque quando Jesus chega no Calvário, irmãos, ali era travada a batalha entre a vida e a morte. Aqui, o contexto aqui eu vou falar rapidamente, vou encerrar daqui a pouco. É de um rei, Ezequias, que ele estava para morrer. Mas ele chorou ao Senhor, chorou e orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração dele e acrescentou mais 15 anos de vida dele. E então, como uma profecia messiânica, como a graça de Deus se manifestando na lei, Ezequias, ele próprio diz: eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da morte, da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Jesus, o Ezequias vê Jesus livrando da morte, porque quando Jesus está ali, irmãos, diante daquele povo, diante dos judeus, era tudo isso que ele estava dizendo, era isso que Ezequias estava profetizando que aconteceria lá na frente. Era Jesus, irmãos. Quando todos temiam o império da morte que estava no Gólgota, no lugar chamado Caveira, Jesus sobe. E eu fico imaginando ali no mundo espiritual as potestades malignas, os demônios, irmãos, ficando todos alvoroçados, ficando todos, irmãos, perdidos, fugindo. E vem Jesus com a cruz, e o império romano, e os judeus talvez pensando: olha, está derrotado, acabou, olha, agora ele destrói toda a humanidade. E Jesus é pregado na cruz, e o recado de Jesus para o povo que estava ali era: olha, não temam, a morte ficou para trás, o tempo da morte acabou, vocês não têm mais nada a ver com a morte, porque eis aqui diante de vocês a fonte de vida eterna. Nós não temos mais nada com a morte, irmãos. A morte ficou para trás. Eu fico pensando, eu já falei isso para a igreja, Júlio. Às vezes a gente lendo a palavra de Deus, quem gosta da leitura da palavra, começa a imaginar os cenários. Aquele cenário do Calvário não foi para os judeus. Não. Ele foi para o mundo. Houve trevas em toda a terra. Toda a terra sofreu por conta daquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém. A terra
inferno acusando. Olha, os judeus não viam, os romanos não viam, mas Jesus, irmãos, os olhos espirituais dele nunca foram fechados. Eu fico imaginando os demônios decaídos que foram expulsos de lá e deixaram um lugar lá. Sabe quem vai entrar nesse lugar? Somos nós. Eles rejeitaram, mas nós vamos herdar este lugar. Eles nunca mais estarão lá, mas nós herdaremos este lugar. E aí eu creio, irmãos, pela fé dos demônios, porque são acusadores. É como lá em Jó, né? Demônio tentando acusar Jó diante de Deus. E aí Jesus andando ali, eu creio que os demônios dizendo: olha o que eles estão fazendo contigo, veja se eles merecem alguma coisa. E aí eu creio que Jesus olhando o Pai no trono, os anjos dos céus todos, talvez ali, ansiosos, querendo ouvir um brado, talvez esperando um comando da parte do Senhor Jesus Cristo, talvez com as suas espadas desembanhadas, prontos para guerrear pelo seu Senhor. E de repente veio o brado: Pai, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E cantando a basura, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. De repente um silêncio, escuridão, ninguém via nada. E ouve-se mais um clamor ali no meio da escuridão: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Irmãos, isso é tão interessante, sabe por quê? Porque lá no Getsemane, quando Jesus estava ali no Getsemane, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E aí às vezes você vê pregadores grandes, renomados, dizendo: Jesus temeu o Calvário. Está repreendido no nome de Jesus, irmãos. O que é isso, irmãos? Se lá em Gênesis fala que a serpente pica o calcanhar do Senhor, ele como Deus, ele tomaria uma picada no calcanhar. Jesus nunca teve medo do Calvário. Jesus nunca temeu demônio nenhum. Jesus nunca temeu o inferno. Pelo contrário, ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte do inferno. Ele nunca temeu demônio nenhum. Sabe o que Jesus não queria? É aquilo que muitos aqui hoje talvez não estão esquentando mais cabeça. Talvez foram batizados com o Espírito Santo, profetizaram, tiveram dom de visões, oraram por enfermos, e as enfermidades foram curadas, oraram por endemoniados, os espíritos malignos bateram e retiraram, porque tiveram um dia de comunhão com o Senhor. Mas por conta dos nossos pecados, da hora nona, da hora sexta até a hora nona, houve trevas em toda a terra. E o que a Bíblia diz? Eu falei aqui no princípio: o que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. Sabe o que Jesus não queria? Era perder a comunhão com o Pai. Ele nunca esteve longe do Pai, ele nunca esteve sem comunhão com o Pai, mas naquele momento era necessário que assim acontecesse. Era isso que Jesus não queria. Era este cálice que ele não queria beber. O cálice de, por algum momento, por conta da nossa maldição, o afastamento da comunhão do Filho com o Pai. E às vezes muitos de nós aqui estão vivendo: não tem problema, não tem problema, a vida não é assim como o pastor está falando, mas a vida é uma beleza, eu preciso de viver, eu preciso de curtir. Eu preciso de Jesus, irmãos. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas se ele não fosse desamparados, nós não seríamos amparados hoje. E este desamparo que ele passou ali, irmãos, foi para que você hoje tivesse mais uma vez a oportunidade de ser amparado, de receber o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que nós o conhecemos, porque
se rasgou. Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Moisés, irmãos, quando Moisés foi morrer, chegou o tempo de Moisés morrer. Moisés, o homem que fez fogo descer do céu, o Senhor o abençoou, deu ele autoridade, o mar se abriu. Mas quando chegou o momento da partida de Moisés, no Monte Pisga, Deus falou: Moisés, morre. Simples. Morre, Moisés. Os outros profetas não negaram a fé, cerrados, crucificados, apedrejados. Os discípulos, da mesma maneira. Pedro, Senhor, fez o último pedido, né? Virem a cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi. O apóstolo Paulo, um homem glorioso, gloriosamente usado por Deus, foi ali esquartejado, decapitado. Outros mortos, com as suas gargantas cortadas. Outros mortos crucificados, atravessados por lanças. Maria, a mãe de Jesus, teve uma morte natural. Mas quando o Filho de Deus morreu, a terra tremeu. A terra tremeu. Sepulcros se abriram. Mortos ressuscitaram. Porque quando o grão de trigo caiu no chão, aquilo que Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo morrer, dá muito fruto. E quando Jesus morre ali como grão de trigo, ai, irmãos, começa a brotar vida do chão. Onde tinha morte, a vida começa a florescer. Os mortos começam a ressuscitar. E eu pergunto a você: quem além de Jesus Cristo abalou as estruturas do universo? Quem além de Jesus Cristo abalou as estruturas do universo? Ele voltará. Pedir as irmãs que estão aqui. Ele voltará. Salve ao teu nome, Jesus. Jesus vai. Vamos nos colocar de pé. Eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus Cristo, que nós precisamos compreender que Jesus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele morreu na cruz do Calvário por amor das nossas vidas, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, na majestade das alturas, e é o único que teve poder para dizer: eis que agora todo o poder é me dado nos céus e na terra. E para você que ouve esta palavra hoje, eu te digo: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Jesus tem uma obra de salvação na sua vida. Jesus virá com poder e glória. Só que quando Ele vier agora no seu reino, na sua glória, irmãos, é para arrebatar os fiéis da terra. É para arrebatar todos aqueles que perseverar na sua palavra. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Divino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ao que
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, olha, eu digo a vocês, Jesus se faz presente neste lugar. Jesus quer salvar vidas. Jesus quer libertar. Jesus quer que você tenha experiências com Ele. Jesus quer que aqueles talvez que um dia tiveram esta presença volte ao primeiro amor mais uma vez. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu pergunto para alguém aqui nesta noite que quer aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Alguém aqui hoje que está desviado da presença de Deus e sentiu, entende, eu sei que entende, que Jesus Cristo é a melhor opção para a sua vida. Alguém que quer se reconciliar, voltar para a presença do Senhor, vem aqui, nós queremos orar por você. Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus tem obras na sua vida. Não permita que demônio nenhum fique te acusando, não permita que demônio nenhum fique de alguma forma te travando e pedindo a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Alguém nesta noite, oremos ao Senhor, Pai Santo, justo e eterno. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Senhor, por tudo que o Senhor aí tem feito no nosso meio. Toma nas tuas mãos, Senhor, as vidas dos meus irmãos que aqui estão,
e entra com salvação, com libertação, meu Pai querido. Repreendendo todas as amarras espirituais, todas as pressões espirituais, toda acusação, Senhor amado, aleluia, tudo aquilo que em nós desagrada ao Senhor. Talvez algum espírito maligno aprisionando as mentes e corações aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, na unção da tua palavra, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, eu repreendo todo espírito maligno e digo a todo espírito imundo que no nosso meio possa estar, que saia daqui no nome de Jesus Cristo. E estas vidas tenham liberdade para te adorar, para te servir, te buscar e glorificar o teu nome, Senhor. Leva o teu povo em paz debaixo da cobertura do teu sangue. Oramos com gratidão no nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, irmãos, que Deus abençoe. E semana que vem tem mais, amém. Estejam todos aqui, que a graça de Deus o Filho e o grande amor de Deus o Pai e as doces e imensuráveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e a nação de Israel espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos todos, amém. Vos abençoo em nome de Jesus. E assim está encerrado em nome de Jesus Cristo.